Fala esportistas, tudo bem? Hoje vamos começar um novo quadro aqui no Jornal dos Esportes, que é o Top 10 mais um. São 10 lances de um clube, de uma pessoa, de um personagem, de um esportista, no geral. E mais um bônusinho, porque a gente sabe que vocês gostam. Nosso primeiro Top 10 com ele, com o aclamado Edmundo, nosso atacante preferido aí, dos vascaínos, não sei dos flamenguistas, mas eu tenho certeza que dos cruzeirenses e dos santistas não é. Vamos lá, na 10ª posição, vamos para aquele Mundial de 2000, né? O primeiro Mundial inaugural, que aconteceu aqui no Brasil, aconteceu nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Foi de 5 a 14 de janeiro, se eu não estou enganado, podem me corrigir aí. E quem venceu, a gente sabe quem foi aquele time lá de São Paulo, o Coringão. E o 10º lance a gente decidiu colocar o lance mais bonito daquele Mundial, na minha opinião e na opinião do meu amigo Ian, roteirista, que foi o lance contra o Manchester United. Foi o terceiro gol. O Romário já tinha deixado 2 da caixa e o Edmundo decidiu dar aquela obra de arte pra gente no terceiro. E aos 85 do jogo, o Manchester fez aquele golzinho de honra e tal, mas o Vasco já tinha goleado, já tinha dado 3-1 e já estava praticamente classificado para a próxima fase. E lá na posição, voltamos a 2000, naquele Mundial também, ao fatídico dia, a final contra o Corinthians. Disputa de pênalti, Vasco e Corinthians, foi um jogo muito quente, foi um jogo muito pegado e tinham várias pessoas importantes naquele jogo. Edmundo, Romário, Dida, entre outros também. E eu citei 2 aqui que participam desse lance da 9ª posição, foi o Edmundo e o Dida. Dida que, na minha opinião, tá no top 3 melhores goleiros aí do Brasil. E aquela final agarrou demais. Aquele Mundial, na verdade, ele agarrou demais. E ele acabou pegando, né, o pênalti do Edward. E infelizmente o Vascão ficou no vice lugar. E o Corinthians foi o primeiro campeão desse Mundial inaugural da FIFA. A 8ª posição está aqui para mostrar que os anos 90 não era para amadores. Aniversário de 1 ano do filho do Edmundo, do caçula do Edmundo, Júnior, em 1997. O Edmundo alugou um circo, ele fez um circo no quintal de casa. Ele tinha um campo de futebol na sua casa, no seu recinto, e ele colocou um circo lá, com alguns animais exóticos, incluindo 2 elefantes e um macaco. Porém, esse macaco, ele ingeriu bebidas alcoólicas e tem um vídeo do Edmundo dando cerveja para o macaco, que vai ser passado na 8ª posição. Só para lembrar que nós aqui do Jornal dos Esportes não apoiamos qualquer tipo de violência contra os animais, sejam eles macacos, elefantes, cachorro, gato, girafa, tigre, qualquer animal, tá certo? Na 7ª posição, vamos voltar ao fatídico ano, que é mal lembrado pelos vascaínos, né? 2008, Edmundo deu uma de goleiro e na 5ª rodada do retorno do Brasileirão, o goleiro Thiago havia sido expulso aos 23 minutos, se eu não estou enganado, do segundo tempo, e o Vasco já tinha feito as 3 substituições. O Vasco estava perdendo para o Cruzeiro de 2-1 em São Januário e o Edmundo tomou a responsa, pegou a camisa do Thiago e foi pro gol. Acabou que não deu muita coisa. O jogador do Cruzeiro acertou o pênalti e o Vasco perdeu de 3-1 dentro de casa pro Cruzeiro. Porém, é bom relembrar, vou pedir pro meu editor colocar aí outros lances do Edmundo no gol. Além do pênalti, ele agarrou mais 2 ou 3 bolas ainda e fez uma posezinha. O cara mostra por que o brilho dele é animal. Ele é incrível. Na 6ª posição, voltamos ao dia 11 de setembro de 1997. Edmundo marcou nada mais, nada menos do que 6 gols em uma partida. E 4 desses gols foram no intervalo de 11 minutos. Diante de 1.313 torcedores, Edmundo quebrou o recorde do Brasileirão e, cara, sem palavras. Na 5ª posição, a gente volta para um dia triste para os brasileiros.
Foi na final da Copa do Mundo de 98, ocorrida na França contra a França. O Brasil perdia de 2-0. Faltando 15 minutos para acabar o jogo, Rivaldo decide fazer um lance de fair play, jogar a bola para fora. E o animal virou uma fera. Vocês podem ver aí. Um lance engraçado dessa partida é que normalmente o Galvão Bueno narrando, porém o comentarista era nada mais, nada menos que o baixinho Romário. É isso aí, cara. E ele defendeu o amigo. Defendeu o Edmundo, falou que o Edmundo estava certo, Zidane estava fazendo uma cera e que o Rivaldo estava não errado, mas, poxa, devia se ligar, né, cara? Perdendo o jogo por 2-0 não tem fair play não, cara. É sangue nos olhos e buscar o empate. Infelizmente nós sabemos o fim trágico dessa partida, porém 4 anos depois o Penta veio. E nem só de gols vive um atacante, né? Também existem polêmicas. Em 1994, jogando pelo Palmeiras, diante de um clássico contra o São Paulo, o atacante Edmundo se envolveu numa briga contra o lateral André Luiz e infelizmente causou uma confusão generalizada. É engraçado, no bom termo, que aquele era um jogo a favor da paz, contra a violência. Ainda na nossa quarta posição, um bônus, porque a gente sabe que vocês gostam de uma polêmicazinha. Em 1995, pela Libertadores, jogando pelo Rubro Negro Carioca contra o Vélez da Argentina, Edmundo foi protagonista de mais uma confusão. Ele decidiu dar um leve tapa na cara do jogador Zandona, que não gostou muito. Quem gosta de um tapa na cara, não é mesmo? E revidou com um soco pelas costas, nocauteando Edmundo. E, infelizmente, rendeu mais uma grande briga generalizada entre os jogadores. Na nossa terceira colocação, mais uma polêmica do nosso animal. Em 1997, pela final do Carioca, Vasco e Botafogo se enfrentavam. Um primeiro jogo e o segundo jogo. Mas aqui nós vamos falar do primeiro jogo. Vasco ganhou por 1-0, porém no dia seguinte não passaram apenas o gol do Vasco, não foi o lance principal daquela partida. Edmundo decidiu rebolar na frente do zagueiro Gonçalves com uma forma de provocação, o que não agradou muito o zagueiro, nem o técnico da seleção, Zagallo. Na nossa segunda colocação, vamos falar de um ano mágico, de um jogador mágico. Edmundo, em 1997, fez história. Ele foi considerado o melhor jogador do Brasil naquela época, naquela temporada, e marcou 29 gols em 28 jogos do Campeonato Brasileiro, incluindo 6-0 contra o São João de Araras e um 3-0 contra o Flamengo em pleno Maracanã. Na nossa primeira colocação, vamos falar sobre o apelido Animal. Você está se perguntando, caramba, como surgiu esse apelido? Por que Animal? Vamos lá. Em 1993, o narrador Osmar Santos gostava de brincar em suas transmissões e elegia o animal da partida. Em um Palmeiras contra a Ferroviária, em Araraquaras, Edmundo jogou bastante, jogou muito. E era um garotinho ainda, estava muito novo. E Osmar Santos decidiu eleger ele como o animal daquela partida. E o apelido acabou pegando. Foi aí que nasceu o apelido Animal. E como nós somos top 10 mais um, então esse mais um é um bônus aí pra vocês. Fiquem aí com o clássico funk dos Bad Boys, Baixinho Romário e Edmundo Animal. Com Bad Boy no seu time já pode comemorar. Somos